Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Quali e na aula de hoje a gente vai dar sequência àquela série de vídeos que nós começamos na aula passada sobre curvas de titulação. Então na aula passada a gente aprendeu a elaborar uma curva de titulação de um ácido forte titulado por uma base forte. Na aula de hoje a gente vai ver como elaborar uma curva de titulação de um ácido fraco sendo titulado por uma base forte. E na próxima aula a gente vai aprender a extrair informações de uma curva de titulação já pronta, tá? Por exemplo, de um experimento onde a gente fez e a gente desenhou a curva com base nos resultados experimentais. A gente vai aprender a extrair informações das curvas de titulação propriamente ditas. Tá? Então, vamos aprender como elaborar uma curva de titulação para uma amostra de um ácido fraco. Então, o procedimento é muito parecido, o raciocínio que a gente tem que ter é muito parecido com as curvas de titulação de ácido forte. Tá? Então, vamos imaginar aqui uma titulação de uma amostra de 20 ml de ácido acético com concentração igual a 0,1 mol por litro, sendo que o Ka do ácido acético é de 1,8 vezes 10 a menos 5. O nosso titulante, a solução que vai dentro da bureta, é uma solução de hidróxido de sódio com concentração igual a 0,1 mol por litro. Então, da mesma forma que nós fizemos na aula passada, nós vamos calcular o pH em 5 momentos diferentes da titulação, com 0 ml, com 15 ml, 20 ml, 25 ml e 40 ml, sendo que esses volumes são os volumes do titulante do hidróxido de sódio que é adicionado da bureta. Tá? Então, qual é o raciocínio? Primeiro passo, a gente tem que determinar para cada um dos pontos da titulação o número de mols de ácido acético e de hidróxido de sódio. Depois a gente precisa determinar o número de mols dos produtos e do reagente em excesso. Nesse caso, gente, no caso de titulações de ácido fraco, o produto ele vai ser importante. No caso da titulação dos ácidos fortes, o produto, o sal formado, o sal entre um ácido forte e uma base forte é sempre um sal neutro. Nesse caso, como a gente tem uma titulação de um ácido fraco com uma base forte, o sal formado vai ser um sal básico. Então, o sal ele vai ter um papel fundamental no pH da nossa amostra e a gente vai ver como levar isso daí em consideração durante a titulação, tá certo? E depois a gente tem que considerar o volume final da solução, determinar a concentração das espécies relevantes e, por fim, calcular o pH. Então, vamos começar do começo. Primeiro ponto com 0 ml do titulante, ou seja, a gente só tem a nossa amostra, só tem o ácido acético, os 20 ml do ácido acético com concentração igual a 0,1 mol por litro. Muito simples, essa parte é só trabalhar como o ácido fraco que a gente já vinha trabalhando até então. Então vamos lá, primeiro ponto a gente faz a reação de ionização do ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco, se ioniza parcialmente em H3O+, e acetato. Então, como ele é um ácido fraco, a gente precisa considerar os três momentos. Início, onde tudo do ácido acético está aqui nos reagentes, nada reagiu, eu não tenho nada de H+, e nada de acetato. Reage e forma, aquele momento em que alguma porção do ácido acético vai reagir, formando o mesmo tanto de H+, e de acetato. E depois a concentração no equilíbrio, que é o que nós tínhamos no começo, menos o que reagiu, 0,1 menos x, x para H+, e x para acetato. Com essas concentrações, nós montamos a equação da constante de equilíbrio, que é a concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. Então, a gente está falando de um equilíbrio ácido, a gente tem que usar o Ka. Ka é igual a concentração de H+, vezes concentração de acetato, dividido pela concentração de ácido acético. Substituindo os valores, a constante de equilíbrio é 1,8 vezes 10 a menos 5, concentração de H+ é x, concentração de acetato é x, concentração de ácido acético é 0,1 menos x. Daqui para frente é aquela história que a gente já conhece. A hipótese diz que esse x é pequenininho, de modo que ele pode ser descartado, e resolve a equação como a gente resolve normalmente. A gente vai chegar no resultado para o x. E x é quem? X é a concentração de H+. E esse valor vai dar 1,3 vezes 10 a menos 3
mol por litro, já que é concentração de H+. Temos a concentração de H+, para achar o pH é um pulinho, porque o pH é menos log da concentração de H+, portanto o pH é igual a menos log do valor que a gente achou, que é 1,3 vezes 10 a menos 3, pH igual a 2,87 no primeiro ponto da titulação. Beleza? No segundo ponto, nós já temos a adição do titulante, do hidróxido de sódio. A gente já adicionou 15 ml de hidróxido de sódio. Então, nesse caso, a gente precisa considerar a reação de neutralização que vai ocorrer entre essas duas substâncias, o ácido acético e o hidróxido de sódio. Então, a melhor forma da gente fazer isso é determinar o número de mols dos reagentes envolvidos. Então, a gente vai calcular o número de mols do ácido acético e o número de mols do hidróxido de sódio. Para a gente calcular o número de mols, a gente vai usar aquela formulinha que a gente já conhece. Pela fórmula da concentração é igual ao número de mols dividido por volume. Então, para a gente achar o número de mols, pega o volume e passa multiplicando a concentração. Então, o número de mols é igual a concentração vezes o volume. Para o ácido acético, número de mols é igual a concentração de ácido acético vezes o volume de ácido acético. A gente não pode misturar os volumes, tá? Então, vamos lá. O número de mols de ácido acético é igual à concentração do ácido, que é 0,1 mol por litro, vezes o volume, que são os 20 ml, mais convertidos para litro, tá? Com isso, litro vai cortar com litro a menos 1. O nosso resultado vai ser 2 vezes 10 a menos 3 mol de ácido acético. Para o hidróxido de sódio é a mesma coisa. O número de mols é igual à concentração vezes o volume. O número de mols é igual à concentração do hidróxido de sódio, que é 0,1 mol por litro, vezes o volume, que é a quantidade adicionada do titulante, do que veio da pureta. Então, a gente precisa converter para litro, vai dar 0,015 litros. O número de mol de hidróxido de sódio é de 1,5 vezes 10 a menos 3 mol. Beleza? Muito bem, a gente determinou o número de mols do ácido acético e o número de mols de hidróxido de sódio envolvidos. Agora a gente precisa fazer a reação de neutralização. Numa reação de neutralização, nós formamos sempre sal mais água. Só que nesse caso, a gente vai ter alguém que vai estar em excesso e alguém que vai ser o reagente limitante. A gente precisa identificar o reagente limitante. Então, no início, são aqueles números de mols que a gente achou no slide anterior. Então, o número de mols de ácido acético na reação é de 2 vezes 10 a menos 3 mol. O número de mols de hidróxido de sódio, 1,5 vezes 10 a menos 3. Tá? Olhando para a estequiometria da reação, é 1 mol de ácido acético para 1 mol de hidróxido de sódio. Portanto, quem tiver em menor quantidade aqui vai ser o reagente limitante. Lembrando que o reagente limitante é aquele que é totalmente consumido na reação e é quem dita o quanto que nós vamos consumir dos nossos reagentes e o quanto que nós vamos formar dos produtos. Então, o hidróxido de sódio, aqui como está em menor quantidade, ele é o reagente limitante. É ele que vai ser totalmente consumido na reação. Então, eu vou reagir quanto dos meus reagentes? Eu vou reagir o tanto que eu tiver do meu reagente limitante. Então, eu vou consumir 1,5 vezes 10 a menos 3 mol de ácido acético, vou consumir 1,5 vezes 10 a menos 3 mol do hidróxido de sódio, que é tudo que eu tenho, e vou formar 1,5 vezes 10 a menos 3 mol do meu sal, que é o acetato de sódio. Como a estequiometria é 1 para 1 para 1, se eu consumo 1 de NaOH, eu formo 1 de acetato de sódio. Se eu consumo 1,5 vezes 10 a menos 3 mol, eu formo 1,5 vezes 10 a menos 3 mol do acetato de sódio. Então, no equilíbrio, eu vou ter 0,5 vezes 10 a menos 3 mol do ácido acético, nada do hidróxido de sódio, afinal de contas ele é o reagente limitante, ele é totalmente consumido, e vou ter 1,5 vezes 10 a menos 3 mol do acetato de sódio, tá certo? E agora, o que nós fazemos quando a gente achou o número de mol das substâncias depois da reação, quando o equilíbrio é estabelecido? Agora a gente precisa identificar quais espécies vão ter influência no pH da minha solução. Então, a gente tem o ácido acético, mas a gente tem também o acetato de sódio, que é um sal do meu ácido acético, que é um ácido fraco. Quando a gente tem um ácido fraco e um sal desse ácido fraco, ou seja, uma base conjugada desse ácido fraco, o que a gente tem?
A gente tem um tampão. Então, a gente vai ter que calcular o pH nessa situação com base numa solução tampão. Então, o que acontece aqui? O meu sal, o acetato de sódio, então, a gente considera ele como sendo um eletrólito forte, ele vai estar totalmente dissociado na forma de Na+, e de acetato. O Na+ vindo do hidróxido de sódio não dá trabalho para a gente. Quem vai dar trabalho, quem vai influenciar no pH é o acetato. Então, a gente precisa considerar a concentração do acetato e também do ácido acético. Para calcular a concentração do ácido acético, concentração é igual ao número de mols dividido por volume. Só que a gente tem que prestar atenção agora que a gente está falando do volume total, ou seja, o volume da amostra mais o volume do titulante. São 35 ml, 20 mais 15, 35. Então, a concentração do ácido acético. A concentração do ácido acético vai ser o número de mols. 0,5 vezes 10 a menos 3 é o mesmo que 5 vezes 10 a menos 4 mol, dividido por 0,35 litros, que são os 35 ml convertidos para litros. Tá? Essa é a concentração do ácido acético, então, após a neutralização. 1,4 vezes 10 a menos 2. Vamos fazer o mesmo. Vamos calcular agora a concentração para o acetato. Concentração do acetato é igual ao número de mols de acetato dividido também pelo volume total. Concentração do acetato vai ser igual ao número de mols do acetato, que é igual ao número de mols do acetato de sódio, né? 1,5 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume já convertido para litros, que é 0,035. Número de mols de acetato vai ser 4,3 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Tá? Então, essas concentrações, a concentração do ácido fraco e da sua base conjugada, é que vão compor o meu tampão, que vai mandar no pH da solução nesse momento. Então, agora a gente conhece a concentração do ácido fraco, conhece a concentração da base conjugada, é só jogar na equação de Henderson-Hasselbalch. Então, pH é igual a pKa mais log do conjugado, que vai ser em cima, dividido pela concentração do ácido fraco. Substituindo os valores, pH é igual o pKa, que é menos log do Ka, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log da concentração do acetato, do conjugado, que é 4,3 vezes 10 a menos 2, dividido pela concentração do ácido acético, que é 1,4 vezes 10 a menos 2. Resolvendo essa continha, nós teremos que o pH é igual a 5,22 no segundo ponto da titulação. Beleza? Beleza. No terceiro ponto da titulação, a gente quer encontrar o pH após a adição de 20 ml do titulante. Ou seja, volume igual ao da amostra de 20 ml de ácido acético, sendo que as concentrações do ácido e da base são iguais. Olha onde a gente vai chegar. Então, calculando o número de mols para o ácido acético, é a mesma coisa do anterior. Afinal de contas, a nossa fonte de ácido acético ela não muda, vai ser sempre os 20 ml a 0,1 mol por litro. Então, o número de mols de ácido acético, o número de mols da nossa amostra, que está ali no Erlenmeyer, é sempre o mesmo, 2 vezes 10 a menos 3 mol. Para o hidróxido de sódio, vamos lá, o número de mols de hidróxido de sódio é igual à concentração de hidróxido de sódio vezes o volume. O volume dessa vez é igual ao do ácido acético, então o número de mols vai ser o mesmo. O número de mols de hidróxido de sódio é 2 vezes 10 a menos 3 mol. Então, prevendo onde a gente vai chegar, agora que a gente calculou o número de mols do ácido e da base, vamos para a reação de neutralização, vamos tentar identificar o reagente limitante. Então, a gente monta a reação de neutralização, ácido acético mais hidróxido de sódio, dando acetato de sódio mais água. A gente coloca o número de mols dos nossos reagentes, 2 vezes 10 a menos 3 para o ácido acético e 2 vezes 10 a menos 3 para o hidróxido de sódio. Olha só, gente, a gente tem concentrações equimolares nesse ponto. Ou seja, a gente vai ter a neutralização completa da nossa amostra sem que haja excesso de nenhum dos reagentes. Então, a gente vai consumir totalmente o ácido acético, vai consumir totalmente o hidróxido de sódio, formando somente acetato de sódio no final. Então, a gente vai ter nada de ácido acético, nada de hidróxido de sódio, somente o acetato de sódio. A gente teve essa mesma situação na aula anterior
quando a gente fez a neutralização do ácido forte. Mas qual que é a diferença agora? A diferença é que lá atrás, na outra titulação, a gente formou como sal o cloreto de sódio, que é um sal neutro, é um sal que não interfere no pH, não tem hidrólise. Agora, olha o sal que a gente formou. O sal que a gente formou é o acetato de sódio. O acetato de sódio ele sofre hidrólise, então o acetato de sódio ele vai interferir no pH. A gente precisa considerar a hidrólise desse sal agora para determinar o pH nesse ponto da titulação. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Para a gente calcular o pH de uma solução de acetato de sódio, a gente já fez isso lá atrás, né? A gente primeiro tem que determinar a concentração no sal do acetato de sódio. Então, para isso, a gente pega o número de mols que a gente determinou aqui na reação de neutralização, divide pelo volume total da titulação. O volume total dessa vez são os 40 ml, 20 da amostra mais 20 do meu titulante, então 0,40 litros. Calculando a concentração do acetato de sódio é de 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Temos a concentração do sal, vamos então para a dissociação do sal. O sal a gente considera como sendo um eletrólito forte, ou seja, se dissocia por completo em Na+, e acetato. Se eu tenho 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro de acetato de sódio, eu vou ter 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro de acetato. E é o acetato que vai sofrer... Coronavirus! Coronavirus! Desculpa, é o acetato que vai sofrer a hidrólise. Então, vamos agora ver como é que fica a hidrólise do acetato. Então, na hidrólise do acetato, o acetato vai entrar em equilíbrio com a água. O acetato tem carga negativa, então ele vai pegar da água o H+, formando o ácido acético e liberando OH-. Então, se a gente tem liberação de OH- nessa etapa, a gente já tem que prever que o pH nessa situação ele vai ser um pH alcalino, vai ser acima de 7, tá? Então, vamos determinar a concentração de OH- para a gente poder calcular o pH nesse ponto. Então, no início, a gente tem a concentração de acetato, que é 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Não temos nada de ácido acético e nada de OH-, porque a reação com a água ainda não aconteceu. Alguma coisa vai reagir com a água, formando um tanto de ácido acético e um tanto de OH-, que é quem a gente quer. Então, no equilíbrio, a gente vai ter 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro menos X para o acetato, X de ácido acético e X de OH-. Vamos calcular agora, então, usando a equação da constante de equilíbrio. A gente está falando de um equilíbrio básico, então a gente tem que usar KB. KB é igual a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, ou seja, concentração de ácido acético vezes concentração de OH- dividido pela concentração de acetato. Mas a gente precisa de um KB que o exercício não passou para a gente. O exercício passou o Ka, não tem problema, porque aquela relação com KW continua valendo. Então, Ka vezes KB é igual a KW. Para eu achar o KB, passo o Ka que está multiplicando, ele vai vir para cá dividindo. KB é igual a KW dividido por Ka. KB é igual a 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5, que é o valor de Ka. KB é igual a 5,6 vezes 10 a menos 10. Agora a gente pode substituir os valores. 5,6 vezes 10 a menos 10 é igual a concentração de ácido acético é X, a concentração de OH- é X, dividido pela concentração de acetato, é 5 vezes 10 a menos 2 menos X. De novo aquela história, esse X aqui ele é pequenininho de tal forma que ele pode ser desconsiderado para facilitar a nossa vida. Resolve a equação, a gente acha o valor de X. E X é quem? É concentração de OH-, que é 5,3 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E é esse OH- aqui que vai mandar no pH nesse ponto da titulação. Então, nós temos a concentração de OH- para a gente achar o pH, tá fácil. Por quê? Com a concentração de OH-, a gente acha o pOH e depois com o pOH a gente acha o pH. Então, pOH é igual a menos log da concentração de OH-. pOH é igual a menos log de 5,3 vezes 10 a menos 5. pOH é igual a 5,28. pH mais pOH dá 14.
pH é igual a 14 menos pOH, esse que a gente acabou de achar, de 5,28. pH é igual a 8,72. Então, no outro exercício, o pH nesse momento, quando a gente tinha a neutralização completa do ácido, ele era neutro, igual a 7. Nesse caso, numa titulação de ácido fraco, não, o pH não vai ser neutro, tá certo? Nesse próximo ponto, nós temos 25 ml do titulante, tá? Então a gente adicionou uma quantidade maior de hidróxido de sódio em relação ao que a gente tinha do ácido acético. Então vamos lá, mesma coisa, calculamos o número de mols. O número de mols do ácido acético a gente já discutiu, vai ser sempre igual, 2 vezes 10 a menos 3 mol. Para o hidróxido de sódio, o número de mols é igual a concentração vezes o volume daquele tanto que veio da bureta. Então, concentração é 0,1 mol por litro. Os 25 ml convertidos para litro vai dar 0,025. O número de mols de hidróxido de sódio, 2,5 vezes 10 a menos 3 mol. Beleza. Calculamos o número de mols do ácido e da base, a gente vai agora para a reação de neutralização. Então, na reação de neutralização, a gente identifica o reagente limitante. Então, o reagente limitante é aquele que está em menor quantidade. Nesse caso, o ácido acético passa a ser o nosso reagente limitante. A gente vai consumir 2 vezes 10 a menos 3 mol de ácido acético, o mesmo tanto de hidróxido de sódio, formando também 2 vezes 10 a menos 3 mol do acetato de sódio. Então, no equilíbrio, nós não teremos nada de ácido acético, afinal de contas, ele é o reagente limitante, ele é totalmente consumido. Vai sobrar aqui um 0,5 vezes 10 a menos 3 mol de hidróxido de sódio e nós vamos formar 2 vezes 10 a menos 3 mol do acetato de sódio. O hidróxido de sódio, como é uma base forte, vai ter uma grande influência no pH nesse ponto. Então, a gente tem que calcular a concentração de hidróxido de sódio. Então, concentração é igual ao número de mols dividido por volume. O número de mols é o que sobrou da reação e o volume é o volume total que vem da nossa amostra mais o volume que veio da bureta. Então, vamos lá, os 45 ml. Então, colocando na equação, 5 vezes 10 a menos 4 mol, que é o mesmo que 0,5 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,045 litros, que são os 45 ml convertidos para litro. Então, a concentração de hidróxido de sódio vai ser 1,1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, tá? Então, a gente considera a dissociação do hidróxido de sódio, esse hidróxido de sódio que sobrou aqui. Como ele é uma base forte, ele se dissocia por completo em Na+ e OH-. Então, se a gente tem 1,1 vezes 10 a menos 2 mol por litro do hidróxido de sódio, a gente vai ter 1,1 vezes 10 a menos 2 mol por litro de OH-. Aí eu pergunto para vocês, e o acetato de sódio que formou? Ele não vai interferir na reação? Ele não vai interferir no pH da solução? Vamos pensar um pouco, gente, como é que fica o acetato de sódio nessa situação, na presença de uma base forte? Então, o acetato de sódio, por ser um sal, ele se dissocia por completo, em Na+, mais acetato, né? Aí o acetato, ele entra em equilíbrio com a água, formando ácido acético e OH-. Qual que é a diferença agora quando a gente está falando desse equilíbrio? Lá atrás, no ponto anterior da nossa titulação, a gente tinha só o acetato de sódio, a gente tinha só o sal. Quando a gente tinha só o sal era a única fonte de OH-, de íons OH-. Mas a gente está falando de uma situação onde a gente tem agora uma outra fonte de OH-, que veio da base forte. Então, a base forte ela vai inundar a solução com OH-. A gente vai ter um monte de OH- nessa situação aqui. Esse OH- que vem da minha base forte é o mesmo OH- que é formado na hidrólise do meu sal. Então, na presença de OH- de uma outra fonte, como uma base forte, o equilíbrio da hidrólise está muito deslocado no sentido dos reagentes. Ou seja, a contribuição do acetato para a concentração de íons OH-
ela é ínfima perto da concentração de OH- que vem da minha base forte. Então, na presença de uma base forte, a hidrólise de um sal, que vem de um ácido fraco, ela é desprezível. A gente não precisa considerar, portanto, a contribuição do acetato para a concentração de íons OH-, tá? O OH- que a gente vai considerar para calcular o pH é aquele que vem só da base forte, que sobrou ali da reação de neutralização. Então, para a gente achar o pH, tá facinho, porque a gente já tem a concentração de OH- que veio da minha base forte. Para a gente achar o pH, a gente acha primeiro o pOH, que é igual a menos log da concentração de OH-, que é o 1,1 vezes 10 a menos 2. Então, o pOH é igual a menos log de 1,1 vezes 10 a menos 2. pOH é igual a 1,95. Para a gente achar o pH é facinho, porque pH mais pOH dá 14. Portanto, pH é igual a 12,5. Beleza? O último ponto da nossa titulação é aquela mesma história. A gente começa calculando o número de mols do ácido acético e o número de mols do hidróxido de sódio. O número de mols de ácido acético é sempre o mesmo, 2 vezes 10 a menos 3. Para o hidróxido de sódio, a gente precisa considerar a concentração da base e o volume que veio da bureta, os 40 ml do titulante. Então, o número de mols de hidróxido de sódio é de 4 vezes 10 a menos 3 mol. Calculamos o número de mols do ácido e da base. Vamos para a reação de neutralização. Então, na reação de neutralização, a gente identifica o reagente limitante. De novo, vai ser o ácido acético, que está em menor quantidade. Então, a gente vai consumir tudo do ácido acético, vai consumir o mesmo tanto de hidróxido de sódio e vai formar também 2,0 vezes 10 a menos 3 do sal do acetato de sódio. Então, no equilíbrio, nós não temos nada de ácido acético, temos 2,0 vezes 10 a menos 3 mol de hidróxido de sódio e 2,0 vezes 10 a menos 3 mol do acetato de sódio. A gente já discutiu lá atrás que quem vai ditar o pH nessa situação vai ser só o hidróxido de sódio. Então, vamos calcular a concentração de hidróxido de sódio. Concentração de hidróxido de sódio é igual ao número de mols, que é o que sobrou da reação, 2 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume total na nossa situação aqui, que são os 20 ml da base, mais que são os 20 ml do ácido, mais os 40 ml do titulante, 60 ml. Então, a concentração é igual a 2 vezes 10 a menos 3, que é o número de mols, dividido pelo volume, 60 ml, convertidos para litros, 0,60. Então, a concentração de hidróxido de sódio é de 3,3 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Temos a concentração de hidróxido de sódio, vamos para a dissociação do hidróxido de sódio, que é uma base forte. Então, 3,3 vezes 10 a menos 2 mol por litro de hidróxido de sódio vai formar 3,3 vezes 10 a menos 2 mol por litro de OH-, que é quem vai ditar o nosso pH. Temos a concentração de OH-, vamos para o pOH. pOH é igual a menos log dessa concentração de OH-. pOH é igual a menos log do 3,3 vezes 10 a menos 2. pOH é igual a 1,48. Sabendo que pH mais pOH dá 14, o pH vai ser o 14 menos o pOH, que é 1,48. pH é igual a 12,52 nesse último ponto da titulação. Beleza? Bom, então vamos organizar tudo que a gente calculou até o momento para a gente esboçar a curva de titulação do ácido acético. Então a gente calculou o pH nos seguintes pontos, em 0, 15, 20, 25 e 40 ml do titulante, do hidróxido de sódio. Então a gente encontrou os seguintes valores de pH. Com esses valores de pH e esses volumes, a gente pode esboçar a nossa curva de titulação, que vai ter o seguinte formato. Então, de novo, a gente vê aquele perfil de sigmoide, tá? Só que esse perfil de sigmoide ele vai ser diferente da curva de titulação do ácido forte que a gente viu na aula passada, tá? Olhando só para esses pontos, ainda não dá para dizer que o perfil da curva é muito diferente da curva de titulação para o ácido clorídrico que a gente fez na aula passada. Para a gente ver uma variação nesse perfil, a gente precisa calcular o pH em mais pontos para a gente poder ter uma curva melhor
elaborada, que é o que aconteceria na prática se a gente estivesse no laboratório, né? No laboratório a gente ia medir o pH em incrementos menores de titulante, tá? Aqui a gente mediu o pH em 0 e em 15 ml. A gente nunca vai fazer isso numa titulação de verdade, tá? A gente vai fazer sempre incrementos menores, talvez de 1 em 1 ml, de meio em meio, dependendo da situação, tá? Então vamos ver como é que ficaria essa curva se a gente fizesse essa titulação e anotasse os valores do pH de 2 em 2 ml. Então essa é a curva de titulação. A gente consegue ver a sigmoide aqui, o formato de S, já de uma forma muito mais clara. Se a gente fizesse essa titulação de 1 em 1 ml, como ficaria o formato da curva? Mais evidente o formato da curva em questão, tá? Só que percebam o seguinte, esse perfil dessa curva de titulação ele é diferente da curva de titulação do ácido clorídrico. Na curva de titulação do ácido clorídrico, a gente vinha aqui embaixo, subia de repente e ia lá para cima. Aqui a gente tem uma curvinha no começo, o perfil da curva é diferente. Por que isso? A gente vai discutir os perfis dessas curvas de titulação na próxima aula e a gente vai também ver que tipo de informação a gente consegue extrair de uma curva de titulação já pronta. Beleza? Maravilha, gente. Na aula de hoje, então, a gente aprendeu a esboçar uma curva de titulação de um ácido fraco. De novo, eu peço desculpas pela duração do vídeo, mas não dava para fragmentar essa aula em mais vídeos. É importante a gente começar a titulação e terminar no mesmo vídeo, tá? Então, na próxima aula, a gente vai esmiuçar melhor a curva de titulação propriamente dita. A gente aprendeu nessas duas aulas a fazer a curva de titulação, a montar uma curva de titulação. Na próxima aula a gente vai aprender então a extrair informações de uma curva de titulação já pronta. Beleza? Como de praxe, eu deixo aqui no último slide algumas referências bibliográficas. Os dois primeiros livros, Química, Ciência Central e Química Geral Fundamentos, estão disponíveis na biblioteca virtual. Para acessar a biblioteca virtual, é só ir no SWAP, links importantes, biblioteca virtual Pearson. O Princípios de Química do Atkins, infelizmente não está disponível, mas está na biblioteca do campus. Então, convido vocês a darem uma olhadinha nos exemplares físicos quando a pandemia der uma acalmada. Tá joia? Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço quem chegou até aqui. Um grande abraço, cuidem-se e tchau!